Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço a presença de todos aqui no 7º Seminário de Negócios de Impacto Social e Ambiental. Sou Raquel Gomes, pesquisadora na área de Economia Circular e Sustentabilidade. Contextualizando um pouco, né, a economia circular, ela trata-se de um conceito que associa desenvolvimento econômico, um melhor uso de recursos naturais por meio de novos modelos de negócios e da otimização nos processos de fabricação com menos dependência de matéria-prima, virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Uma definição até mais atualizada para a economia circular está sendo desenvolvida no âmbito da ISO, né, da Organização Internacional de Normalização. Segundo a entidade, é um sistema econômico que visa que utiliza a abordagem sistêmica para manter o fluxo circular dos recursos por meio da adição, regeneração de seu valor, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, até para trazer para uma explicação mais aprofundada da sua aplicabilidade, chamamos a participação da Beatriz Luz. Beatriz, que é engenheira química, CEO da Exchange for Change Brasil e líder do Hub de Economia Circular Brasil. Chamamos para participar do Destravando o Financiamento da Economia Circular na América Latina e Caribe, catalisador para a mudança positiva. Bia, muito agradecida pela sua presença, a palavra está com você, querida. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse seminário que vai discutir aí negócios de impacto para o Rio de Janeiro. Então, eu vou trazer aqui um estudo que a gente fez junto com o Instituto Escolhas, encomendado pela UNEP-FI, o BID e outros parceiros, que é justamente uma análise dos negócios da América Latina, teve como foco 7 países, e quais os instrumentos financeiros ou políticas públicas que a gente pode desenvolver para impulsionar e avançar, criando um ecossistema favorável aí para o Brasil e para a América Latina. Então, eu vou mostrar aqui alguns slides e vou começar, então, com uma pequena fala, trazendo aí um resumo desse nosso estudo, que foi extremamente interessante e rico, né? E, como eu falei, foi encomendado pela UNEP Finance, a UNEP, uma organização que chama Go for the SDGs, da União Europeia, em colaboração com o BID Invest, cofinanciado pela Alemanha e a Comissão Europeia. Então, a pesquisa teve a análise crítica do Instituto Escolhas e da Exchange for Change Brasil. Eu represento aqui a Exchange for Change Brasil e falo em nome das duas instituições. E os 7 países focos foram exatamente o Brasil, o Chile, a Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, México e Peru. Então, a gente teve como elementos chaves esses países, entrevistamos empresários, empreendedores, e também montamos um grupo de interesse que foi formado para auxiliar nas discussões com instituições financeiras, Banco de Desenvolvimento, associações setoriais e governos de todos esses países. Então, os pontos-chave do estudo, primeiramente, foi fornecer uma visão geral do que são essas práticas de economia circular, né? O que é esse mindset novo de negócios, como a Raquel bem colocou, necessário para a gente desenvolver novos negócios, ao mesmo tempo que a gente regenera o nosso ecossistema, então voltado para a regeneração e não para a destruição do capital natural, e mostrar principalmente, então, como a economia circular pode contribuir para a agenda global Net Zero. E com isso, então, a gente apresenta o que a gente chamou das novas fronteiras de análise e a criação de valor para o setor financeiro, para o mercado e para a nossa sociedade. Então, para começar a entender esse contexto, né, a gente fala que a importância da economia circular é que traz esse novo mindset de negócios. Então, ao longo da Revolução Industrial, a gente foi vendo que o crescimento dos negócios era muito baseado na exploração dos recursos naturais. E começou toda uma discussão da necessidade de ser eficiente, né, da ecoeficiência, de fazer mais com menos. E a gente foi observando, na medida que os recursos naturais vão se tornando escassos,
que ser eficiente não é mais suficiente. A gente precisa fazer de forma diferente, porque senão a gente só vai retardar o desgaste dos recursos naturais. Então, ser eficiente, respeitar o meio ambiente, ser socialmente responsável, não vai garantir mais a sobrevivência do negócio. Então, é esse novo mindset de negócio que a gente traz, né, dando a relevância a essa discussão da economia circular. E como é que a gente mostra a conexão, né, da economia circular com a jornada Net Zero? Um estudo muito interessante da Ellen MacArthur Foundation mostrou que, do total das emissões atuais, 55% vem da energia utilizada na produção, né? Então, por isso, o grande esforço ao longo das discussões globais de olhar para a energia renovável, a troca da fonte energética. Só que esse estudo mostrou também que 45% das emissões vêm dos produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Então, está aí a importância da gente pensar o design do produto, a mudança do comportamento do consumidor, né, e toda a transformação da sociedade em torno dos produtos, não só trocar a base da fonte energética. Então, em um sistema linear, as previsões para 2050 mostram que as emissões podem aumentar até 4% dessa exploração dos recursos naturais, da produção da matéria-prima básica, né? O aço, o alumínio, o plástico. Então, em um sistema circular, a gente vê que as emissões podem ser reduzidas em 9,3 bilhões de toneladas se a gente mudar esse pensamento, esse mindset de negócios e a forma da gente trabalhar o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento de produtos. Então, se a gente dobrar a circularidade na economia global, a gente pode reduzir as emissões em até 40%. E por isso a importância da gente entender o papel da circularidade nessa jornada Net Zero. Como olhar para os nossos fornecedores, a escolha da matéria-prima é essencial para a gente fechar esse ciclo e ter realmente, então, um impacto significativo na redução das emissões. Então, a gente diz que, nesse estudo, a gente percebeu que a gente precisa entender as novas fronteiras da análise, né, do linear por circular. O que significa isso? Para a gente entender essa circularidade dos negócios, a gente precisa ter uma visão mais ampla de geração de valor. Quais são os novos formatos de avaliação de risco para os negócios? Precisamos ter um pensamento de longo prazo e, o mais importante de tudo, um esforço colaborativo. É a participação da indústria, mas também o papel do governo e o papel da nossa sociedade em mudar hábitos e mudar comportamentos. Então, a gente trouxe essa provocação para os bancos de fomento, né, que a gente precisa expandir a metodologia de avaliação de projetos. E dessa forma que a gente vai garantir, então, uma previsibilidade e a transparência, que são elementos cruciais levantados pelos bancos para definir riscos e taxas de retorno. A gente precisa, então, elaborar novas questões, novos modelos de garantia, para a gente entender o que são esses projetos sistêmicos e a necessidade de ter correlações entre os diversos atores e, principalmente, relações multissetoriais. A gente diz que o desafio de um setor pode estar em outro setor. Então, novas perguntas devem ser feitas, uma nova articulação. Então, a gente precisa considerar não só a fase de uso dos produtos, mas também a fase de pós-uso. Não adianta só colocar as metas de uso de matéria-prima reciclada, né, se a gente não tem um investimento e a infraestrutura, principalmente para prover esse fornecimento e também na educação do consumidor, de entender as vantagens dessas novas embalagens, desses novos materiais. Então, a gente precisa quantificar o que a gente chama do valor residual dos materiais. Se tem um valor ao final da cadeia, ele retorna muito mais fácil. A gente consegue contabilizar o retorno do investimento, transformando uma cara logística reversa em um investimento de uma cadeia reversa de suprimentos, de novas matérias-primas e novos produtos. Então, essas são as novas fronteiras de análise
Dentre os países pesquisados, a gente fez uma avaliação de políticas e regulamentações locais, e a gente percebeu que já tem um mapeamento muito interessante, né? Vários países já colocando a circularidade nas suas políticas públicas, a associação das práticas circulares com a política de resíduos e a incorporação, né? O entendimento de como esse modelo de negócio pode criar uma economia circular justa, regenerativa e global. A gente já viu também alguns países colocando a conexão da visão da economia circular com os planos de ação climática e as contribuições nacionais determinadas, os que a gente chama de NDCs. Então, dentro desse contexto, já tem uma base boa para a gente avançar com a economia circular na América Latina, muitas correlações de países latinos com países da Europa. E nesse estudo, para a gente trazer ainda mais a materialidade e as oportunidades, a gente buscou 6 estudos de caso por país e por modelo de negócio. Então, a gente vê estudos de caso que falam de embalagens reutilizáveis, a gente vê estudos de caso que falam da bioeconomia, de plataformas digitais para trazer incentivo, engajamento da sociedade para aumentar as taxas da reciclagem, modelos de negócio que transformam produtos em serviços e também outros tipos de resíduos que são transformados em novas matérias-primas, por exemplo, do setor plástico que vai para o setor de construção civil. Então, aqui é só para dar um gostinho, né? E a gente vai disponibilizar depois o relatório para vocês conhecerem mais profundamente os estudos de caso. Mas eu queria concentrar aqui no nosso grande aprendizado, né, dos instrumentos financeiros e das políticas públicas e a necessidade desse novo mindset. Então, um grande aprendizado foi mostrar essa diferença do financiamento para inovação, do financiamento para negócios verdes, que a gente conhece como Green Finance, e qual é a diferença, então, do financiamento para a economia circular. E, basicamente, envolve esses elementos que eu trouxe aqui para vocês. A necessidade de ter esse pensamento sistêmico, a integração de toda a cadeia de valor. Então, não é só olhar para o negócio de forma isolada, a gente precisa entender essas diversas estratégias de diversos modelos de negócio, pensando não só a fase de uso, mas a fase de pós-uso. Então, olha, esse triângulo destaca bem, né, como que a economia circular se encaixa aí e traz uma complementariedade nos modelos de financiamento já existentes. Então, a gente traz também exemplos práticos da União Europeia, dos Estados Unidos, de novos modelos financeiros em linha com o que a gente chama dos 3 motivadores para a economia circular, retirado da experiência da Holanda. Esses 3 motivadores foram trazidos por um livro chamado The Circular Route, do Guido Bram, que mostra exatamente a economia circular na prática. E, basicamente, esses 3 motivadores são empresas que veem o risco para os negócios e precisam se modificar. Então, é o Risk-Based Finance Model. Então, já tem instrumentos financeiros que vão no encontro desse tipo de visão. Então, por exemplo, o Circulate Capital, que traz financiamento para reciclagem de plástico e para trazer a infraestrutura para melhorar esse ciclo reverso dos materiais. O segundo motivador é a missão, empresas que já nascem com a missão, né, de transformar a economia, e eu já trago aí um spoiler do nosso case, que vai estar aqui com a gente depois, que é o Restaurante Olivia, que é um restaurante que já traz aí na sua missão, né, esse olhar de regeneração, de integração da cadeia, do trabalho com fornecedores. E aí a gente traz aí o caso do Corfo, que é o Banco de Desenvolvimento da Colômbia, é o Banco de Desenvolvimento do Chile, que traz aí um modelo super interessante de como eles estão impulsionando os negócios na região para trazer protótipos de inovação em economia circular. E o terceiro motivador são aquelas empresas que vêm como oportunidade,
né, a economia circular como oportunidade. E a gente traz o case, então, do Intesa São Paulo e do Circularity Capital, que tem como foco justamente financiar esses novos modelos de negócio. E o que é muito interessante aqui é como esses instrumentos financeiros e esses agentes se conectam com especialistas de economia circular para moldar esses instrumentos e moldar a relação com os empresários para chegar nesse novo mecanismo de apoio para avançar com esses negócios. Então, a gente resume, né, o estudo teve uma duração de quase 6 meses, né, conversando com esses empresários, com os empreendedores, com entidades de governo e de instrumentos financeiros da América Latina, que estão nesse engajamento, e a gente traz, então, algumas recomendações, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, em termos de marco político, é importante o poder público trazer as condições adequadas para a transição circular e implementando medidas que envolvam todos os stakeholders. Então, essas mudanças podem incluir tanto o desenvolvimento de estratégias locais, como roadmaps nacionais, para desenvolver e melhorar as políticas públicas, os regulamentos, de acordo com os princípios da economia circular. Então, é importante a gente associar também a circularidade com outras práticas e políticas de desenvolvimento de uma cidade. Por exemplo, planejamento urbano, incentivos para produção e consumo sustentável e até mesmo diretrizes de compras, principalmente as compras públicas, que têm um potencial enorme aí de transformar a economia. Então, as recomendações variam em torno de engajamento de todos os stakeholders, integrar informação, fazer campanhas de comunicação, trazer programas educacionais, ferramentas práticas, e está tudo detalhadinho aí no estudo, e foi um aprendizado incrível. E o que a gente percebeu é a importância dessas políticas públicas, desse arcabouço, para chegar, então, no setor financeiro e trazer também as recomendações para o setor financeiro. Está tudo integrado, então é um trabalho que deve acontecer ao mesmo tempo. Então, o setor financeiro demanda muito uma taxonomia, né, para finanças circulares, e por isso esse estudo vai trazer uma base muito forte de entendimento do que é esse mindset circular, o que são essas fronteiras de análise, que novas perguntas são essas que eles precisam fazer, quais são os atores que eles precisam integrar para ter um projeto realmente sistêmico e não evitar que fiquem peças soltas. Então, é fundamental envolver e incluir todos os stakeholders da cadeia de valor, né? Então, a gente fala que a governança circular redefine papéis e responsabilidades. Então, as instituições financeiras têm um papel-chave em mudar esse equilíbrio econômico para financiar projetos circulares. Então, eliminar gradualmente também os incentivos para produtos que não sejam circulares. E daí, então, criar as condições de empréstimos cada vez mais atraentes, com novas garantias de compra, para poder mitigar esses riscos e financiar, então, esses novos modelos de negócio. Por fim, a gente traz o que a gente chama de projetos prioritários dedicados à América Latina. Então, o primeiro a gente chamou de materiais e produtos biomateriais. Então, é a bioeconomia aqui na essência, né, de como que a gente pode olhar para o nosso ecossistema, na riqueza da nossa região e desenvolver novos materiais. A gente conectou esses projetos prioritários com as 4 categorias de análise, né, que foram trazidas pela UNEP, o European International Bank. Então, esse seria o Circular Design Model. Então, começar a pensar os produtos desde o seu design. A segunda categoria, que é o Optimal Use Models, é a fase de uso. Então, é aí que a gente traz essa recomendação para apoiar negócios que trazem embalagens mais duráveis, modulares, essa parte toda de reuso, de remanufatura, de reparo, e é esse caso que a gente vai trazer aí para a discussão. O terceiro
categoria de impacto é a recuperação, é o modelo de Value Recovery Models, que então a gente enfatiza muito a importância de aumentar a escala, de trazer uma infraestrutura mais qualificada de reciclagem para a América Latina, e o papel das biorrefinarias, que são, então, como os holandeses gostam de falar, né? A indústria química do futuro, que ela produz materiais com base em resíduos e ela é toda fornecida por energia renovável. A gente tem um potencial enorme aí de construir biorrefinarias na nossa região. E, por fim, o Circular Support Models, que tem a ver com as ferramentas de suporte, a tecnologia, de comunicação, de plataformas digitais, para estruturar todos esses modelos de negócio. Então, se a gente quer criar uma plataforma, por exemplo, de compartilhamento, a gente precisa de uma tecnologia por trás, né? Então, a tecnologia vem como um viabilizador de modelos de negócios circulares. Então, basicamente, para resumir, a gente mostra como que a economia circular pode criar valor para o mercado e para a sociedade. Ela pode atrair novos fluxos de caixa, atrair novos clientes, gerar novos negócios e serviços no setor. Tem uma abrangência de oportunidade aí que a gente pode ver para o Rio, para negócios de impactos, né, trazendo retornos mais competitivos e fazer com que as instituições financeiras possam atender as demandas dos seus clientes por ESG, incluindo os compromissos net zero. Além disso, todo esse trabalho da circularidade oferece aí a todos os stakeholders uma nova narrativa de diferencial competitivo. Então, como que o mercado pode trazer novos negócios, né, para sobreviver diante desse novo contexto, diante da demanda do consumidor por uma experiência diferenciada, né, e por um negócio que realmente seja comprometido e responsável, né, com o futuro do nosso planeta. Então, a economia circular traz aí um impacto positivo, significativo na nossa sociedade. Então, por fim, para terminar, é importantíssimo destacar que a parceria é o elemento-chave da transição. A gente está vendo a necessidade de ter esse olhar sistêmico. Então, as parcerias duradouras ao longo da cadeia, que são a base do desenvolvimento e promoção de estratégia da economia circular. Enquanto que a gente trabalhava olhando só a fase de uso, agora a gente tem que olhar a fase de pós-uso, então a gente tem que trazer outros parceiros para complementar o nosso expertise e a moldar esses modelos de negócio. Então, para escalar, a gente precisa desses ecossistemas de colaboração, onde todos os membros do ecossistema podem trocar informação, buscar apoio e implementar projetos pilotos, tanto os projetos de desenvolvimento de produtos e serviços, como instrumentos financeiros e novos incentivos para acelerar e avançar com a economia circular. Então, o sucesso de determinados modelos de negócios depende muito da adesão dos clientes e dos consumidores e dos usuários. Então, essa é a grande diferença dessa economia que nasce respondendo ao mercado, às demandas do mercado e à necessidade da gente desenvolver em equilíbrio com o meio ambiente, com o planeta, se a gente quer realmente atingir uma economia net zero. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, o meu contato. A Camila foi a nossa grande parceira aí do Instituto Escolhas. E para aqueles curiosos que quiserem mais informação, tem muito material didático aí já disponível. A gente tem uma revista chamada Agni-C, que pode ser baixada virtualmente, gratuita, no Instagram, Economia Circular BR, nosso livro. E, em breve, o relatório do estudo vai estar disponível aí para todos. E fico aqui, então, com a minha contribuição e à disposição aí para o nosso bate-papo. Maravilha, Bia. Agradecemos a sua consideração. A apresentação realmente tem extrema relevância, né, para o contexto social, contexto de mundo, nessa fase de transição em que nos encontramos, saindo da Revolução Industrial para de mundo mais inovador, mais até ambientalmente mais correto, né? Então, a gente observa também que
inúmeras indústrias, elas sendo outras indústrias, a gente traz aqui a consideração da indústria têxtil, que está sendo utilizado seus resíduos na indústria automotiva, na indústria de construção civil. Então, tem esse abrangente, mais sistêmico, realmente é importante. Também contribuir, né? Foi uma experiência incrível para mim, com as entrevistas que nós tivemos a oportunidade de realizar junto às empresas e também extremamente relevantes nas suas áreas e nos seus países. Mas agora eu gostaria de ouvir um case da Eva Schurtz, fundadora do restaurante, que acredita que pequenas mudanças de comportamento podem tornar o mundo melhor, não é? Fala um pouquinho para o seu restaurante, dessa sua iniciativa, Eva. Agradecida pela sua participação aqui no painel. Então, pessoal, obrigado por me convidar também para esse seminário. Bom, a Bia, parceira do Olivia desde a concepção, né? A gente nasceu há 6 anos atrás, no centro da cidade do Rio. Hoje temos 3 unidades, uma em Botafogo e uma no Leblon. Somos um restaurante de comida leve, a gente prioriza ingredientes orgânicos, priorizamos fornecedores que estejam próximos dos restaurantes, e a gente tem aí um diferencial, que eu acho que é o grande motivo de eu estar aqui, que são as embalagens retornáveis. No Olivia, a gente tenta não usar plástico como de uso único, né, para as embalagens. Então, nossas saladas são entregues, saladas e bowls, em embalagens de alumínio, onde o cliente recebe, e na segunda vez que ele pede, ele devolve a anterior e pega uma nova. Então, as nossas bebidas são todas servidas em embalagens de vidro e sobremesas também. Então, a gente não usa o plástico de uso único. Claro que na pandemia aí a gente teve que adicionar embalagens de papel, porque o delivery ele se tornou, né, o tema central dos restaurantes, mas nós temos as embalagens retornáveis. Eu acho que isso é um desafio, nosso maior desafio, né? Eu acho que a Bia indicou a gente a conversar aqui para contar desses desafios um pouco da logística. Nós temos uma questão bem sensível de logística, né? Porque nós precisamos que os entregadores venham e voltem e esperem que os clientes entreguem as embalagens. Então, isso eu acho que é um ponto bastante custoso do nosso negócio e que merece bastante atenção. E eu acho que ter parcerias com outros restaurantes e outros estabelecimentos faria com que a gente tivesse uma condição muito melhor de atender os clientes, porque você consegue dar um volume para isso e isso seria, eu acho que o ideal. E, além disso, você tem a questão do fornecimento do alumínio, né, que hoje aqui no Brasil também está complicado, fornecedores das embalagens, mas eu acho que, bom, isso também com volume a gente conseguiria melhorar. E eu acho que a questão principal que é o público em si estar disposto a mudar um pouco o seu costume, né? Então, a gente vê a grande maioria dos clientes do Olivia muito feliz com essa possibilidade de receber um almoço na sua casa sem a geração de lixo, né? Sem você ter aquela lixarada no final do almoço, mas, ao mesmo tempo, você tem a grande maioria das pessoas com uma certa preguiça, sabe? Uma preguiça de pagar um pouco mais na primeira refeição para adquirir a sua embalagem, e de ter esse trabalho de vou guardar minha embalagem e vou devolver da próxima vez. As pessoas acham complicado, então eu acho que a grande dificuldade desse mercado é engajar o público para que eles deem a importância. Muita gente fala para a gente, nossa, que legal, depois que eu pedi uma vez do Olivia, eu não consigo mais pedir de lugar nenhum, porque eu me sinto super mal de gerar aquele lixo todo. Então, é o primeiro passo, sabe? Quando você dá o primeiro passo, você planta uma semente que você não consegue mais voltar atrás. Quando você vê que é possível você receber uma refeição em casa sem a geração de lixo, a sua cabeça se transforma, assim, os seus neurônios explodem, você fala, nossa, é possível. E sem um custo extra,
você tem um custo pequeno em relação a um restaurante normal, né? Normal, não que o Olivia não seja normal, mas um que use embalagens descartáveis, e você tem um trabalho que é mínimo no final, sabe? Você entregar a sua embalagem para o entregador e pegar uma nova é um trabalho mínimo. Então, eu acho que o maior desafio realmente é mudar a mentalidade das pessoas e que as pessoas estejam dispostas a tentar, pelo menos, colaborar com uma nova forma de consumo, que é o que a gente está tentando trazer, se unir aos nossos clientes para possibilitar o que eu acho que todo mundo já quer, né? Todo mundo quer fazer bem para o meio ambiente, todo mundo quer colaborar com o planeta, mas talvez não saiba como. Então, a gente está querendo trazer essa ferramenta para que todos sejam capazes de colaborar com um mundo melhor. Acho que essa é a essência do Olivia, e convido todos a virem conhecer. O restaurante realmente tem características inovadoras, né? Vou ter muito interesse, sim, em conhecer. E a gente consegue enxergar que a pandemia, ela evoluiu isso, né? Evoluiu essa aceleração aí de novos negócios, de desenvolvimento de novas possibilidades. O que você acha disso, Bia? Você concorda que realmente a gente atravessou aí durante esses 2 anos, que realmente as pessoas, os consumidores e as empresas puderam olhar com um pouco mais de vontade, né? Ou de um olhar um pouco mais direcionado para a economia circular, para o desenvolvimento de novos negócios com menos impacto? O que você acredita aqui, trazendo a fala da Eva também nesse contexto? A pandemia colocou muita coisa em evidência, né? Eu acho que coisas que a gente normalmente passava desapercebido no nosso dia a dia, ficou tudo muito mais em evidência. Eu falo que a gente, hoje em dia, tem a consciência do problema. E, a partir dessa consciência do problema, o que podemos fazer como empresários, como consumidores, para mudar essa realidade, né? Então, eu acho muito bacana, parabenizo sempre a Eva aí pelo restaurante. E ela traz um exemplo claro, né? Que não adianta só a indústria trazer um novo produto, uma nova experiência, se o consumidor não estiver disposto, né, a ter novos hábitos, novos comportamentos. E eu acho que a gente mostra de uma maneira bem simples e prática, né, a necessidade de todo mundo se envolver, né? Até mesmo no design da embalagem que o restaurante Olivia vai utilizar, né? Cadê essa cadeia de fornecimento? Né? Eu me lembro que a gente discutiu bastante isso, né, Eva? Cadê essa cadeia de fornecimento estruturada para fornecer essa embalagem de maneira adequada, com a performance e a qualidade e o preço necessário para a gente trazer essa solução para o mercado? E eu acho que um outro ponto muito bacana que a Eva traz é essa necessidade de escalar uma solução. Então, a gente mostrou que é possível um restaurante fazer isso. E que lindo que seria se num bairro inteiro todos os restaurantes pudessem usar essa embalagem. Talvez a logística, o custo, a disponibilidade dessa embalagem seria muito mais fácil, né? Mas como é que a gente engaja todo mundo? Então, essa é a essência da economia circular. E eu acho que a gente viu na pandemia como tudo está interconectado. Não adianta ser só um pontinho de fazendo diferente, né? A economia circular fala da produção diferente, mas do consumo diferente. E das novas relações comerciais que precisam ser criadas para cocriar essas soluções. Então, tem o restaurante que traz toda a essência de como trazer um alimento para a sociedade. Mas talvez o restaurante não é especialista em design de embalagem, né? Então, tem que trazer o designer de embalagem. Também não é especialista em logística reversa, de como trazer a embalagem de volta. Então, quem vai ajudar em criar esse mecanismo, a infraestrutura, o custo? Eu acredito, vou passar mais uma outra pergunta, então, para a Eva, né? Acredito que tenha todo um sistema também que você teve que colocar no seu restaurante para receber essas embalagens de volta, né? Lavar essas embalagens. Com certeza. Ela é disponível de novo para o consumidor, né? Como é que vocês fizeram isso?
É isso, a gente teve que contratar aí umas máquinas especiais para limpeza e higienização das marmitas, que levam a temperaturas altas para ter uma higienização. A gente tem que ter um local maior de armazenamento, né? Já que a gente tem que guardar essas embalagens ali no restaurante, não é empilhável como embalagens de plástico ou embalagens né, descartáveis. Então, a gente realmente faz um esforço que compensa, claro, porque eu acho que assim é muito gratificante ver que mesmo as pessoas mesmo que não seja todo mundo, quem a gente transforma é muito legal. Então, eu acho que assim só temos realmente que nos unir, juntar forças para que isso chegue para todo mundo, sabe? E vai chegar, não é? Vai chegar. A gente vai atingir as metas todas aí. E eu só queria contestar aqui também, finalizando, Bia, os próximos passos. Quais são as últimas considerações? Depois eu volto com a Eva novamente também para as últimas considerações, para a gente estar encerrando esse nosso painel. Eu acho que a mensagem que fica é que todos nós podemos ser agentes de transformação. Né? Então, olha a importância do papel do consumidor. E eu achei incrível o que a Eva falou, quando o consumidor, de repente, ele é apresentado uma solução, ele se predispõe a usar e, de repente, ele se transforma, né? E vai transformando o outro e vai levando essa informação adiante. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E por isso que das expectativas com esse estudo é a gente criar mais projetos pilotos, né? Mais restaurantes Olívias, né? Mais iniciativas de reciclagem em escala, né? Mais plataformas de colaboração, de reutilização, de compartilhamento. Então, a gente já deixa aí um convite, né? Para a gente engajar cada vez mais os stakeholders, quem sabe fazer mais aí um evento de engajamento para proporcionar esses estudos de caso como fontes de inspiração e gerar novos negócios circulares aí para trazer um impacto positivo para a nossa cidade maravilhosa. Maravilha. Eva, querida, onde fica o seu restaurante? Venham conhecer no centro, Botafogo, Leblon. Ou entrem no site www.oliviasaladas.com.br, peçam suas refeições, e estamos abertos aí para parcerias. Quem quiser pode entrar em contato comigo, eva@oliviasaladas.com.br. Estamos sempre buscando novos parceiros para melhorar o negócio. Inclusive, eu acho que a gente tem que mostrar a embalagem, né, Eva? Olha que coisa linda, ó. Ela vem aqui, bem fechadinha. E ainda tem todos os potinhos, né? Que vem a sobremesa de vidro, que ela falou, o molho da salada. Então, está aqui pronto para eu fazer o meu próximo pedido. Muito bom. Perfeito, perfeito. Vamos todos lá. A gente já convida também quem está assistindo ao evento também a comparecer ao restaurante. Então, meninas, muito agradecida pelo nosso 7º seminário. Tenho certeza de que todos que participaram estarão com o coração mais atento, né, com as mentes mais abertas para essa nova economia, para tudo que tem surgido aí já no cenário da economia circular, da economia também é muito forte aqui, né? Então, essa associação de oportunidades a gente tem que levar, a sociedade que tem que se modificar, os novos consumidores precisam estar mais atentos. Agradecida pela oportunidade aqui de estar com vocês. Obrigada.